dia, boa tarde, boa noite, meu povo. Seja bem-vindo de volta ao nosso Pode Tudo. Que alegria estar aqui com vocês de novo, gente. Já vou apresentar a convidada de hoje. Mas antes de mais nada, como de costume, quero agradecer sua companhia. Pega agora, envia esse capítulo para uma pessoa que você sabe que vai amar ver a convidada. E quero agradecer também, claro, de antemão, os nossos patrocinadores oficiais do programa. Sempre acreditaram na gente, né? Pode Tudo é uma realização, uma produção da produtora Focus. Você precisa de alguém para filmar, fotografar o seu casamento, 15 anos, batizados, aniversários. Uma empresa de confiança que está consolidada no mercado, registrando seus melhores momentos há mais de 30 anos. É a produtora Focus. Padaria Sônia, gente, entregando, assim, o melhor para vocês todos os dias em 2 unidades em Lafayette, 1 unidade em Ouro Branco e agora presente também no iFood. Deu fome? É só clicar ali e pedir o seu lanche, tá? Padaria Sônia tem muita sobremesa gostosa, lanche também para qualquer hora do seu dia. Gente, obrigada a todo mundo que está assistindo e vamos com tudo. Quero apresentar já de antemão aqui, agradecer por aceitar o nosso convite, Damiana Almeida, gerente comercial de supermercados. Hoje está atuando no Supermercado Brasil e é uma referência para todas as mulheres profissionais hoje em dia que querem crescer no mercado de trabalho, dar o nome, né? Ela tá aí com tudo há muito tempo já, né, Dami? Bem-vinda! Um pouquinho de tempo, né, Duda? Muito feliz de te ter aqui. Obrigada, uma pessoa que me abriu portas há muito tempo atrás. Essa história é longa. É longa. Acreditou em mim, me ofereceu uma amizade incrível. Eu sempre admirei muito, gente. E aí eu falei, eu vou trazer a Damiana, que ela tem muita história pra contar pra gente. Tem um pouquinho de história aí. Dos anos aí que a gente tá atuando no mercado. Muito bacana, Damiana. Me conta um pouquinho. Sim. A cidade que você nasceu, se você tem irmãos, quantos anos você começou a trabalhar, para depois a gente introduzir um pouquinho na sua carreira e contar para o pessoal o diferencial. Sim. Então, eu sou natural aqui de Conselheiro Lafayette. Eu comecei a trabalhar com 18 anos, né? E é meu único emprego. Foi seu único emprego? Meu Deus, que tudo! Isso sim, excelência. Tem quantos anos, então? Nós vamos fazer isso. Entregou a idade! Então, tenho 23 anos, né? Esse ano completam 24 anos já. Que legal, atuando no mesmo ramo. Mas tem uma história interessante antes de eu adentrar ao supermercado, que eu trabalhei com uma tia minha. Ela trabalhava na casa de uma senhora aqui de Lafayette. Ela era da sociedade, assim. High Society, vamos falar a linguagem do povo. Chá da tarde, era aquela coisa chique. muito chique. Uhum. Então, eu tinha 17 anos e minha tia chegou um dia lá na minha mãe e falou assim, nossa, eu tô precisando de ajuda, porque a minha patroa caiu, quebrou o fêmur, eu tô tendo muito trabalho lá e tal, e ela vai pagar um salário. Aí eu lá falei, um salário? Aí eu falei, o que tem que fazer? Ela, então, tem que chegar lá, tem que ir à padaria, tem que ir ao supermercado e ficar com ela. Ah, ótimo. Eu falei, eu quero. Aham. Não, sem certeza e tal. Eu falei, quero. E fui. Quando eu cheguei, tipo assim, era o prédio mais lindo de Lafayette, tinha elevador, tipo assim, tudo novo pra mim. Eu falei assim, nossa, que lugar é esse? Bem mesmo. Cheguei e realmente o trabalho era esse. Era ir à padaria, ir ao supermercado, porque nessa época tudo era pagar as contas, era tudo, né? Tinha que ser físico, era físico. E quando eu cheguei lá, ela, muito, muito elegante, muito bonita, ela falou assim comigo, vou te ensinar o que eu sei, que é montar mesa e se portar à mesa. E ela fazia questão que eu fizesse todas as refeições com ela. E eu achava mó graça. Eu falava assim, nossa, que legal, né? Eu tô aprendendo. Aprendi, porque a minha família é humilde e tal, assim. Mas eu sempre fui, assim, muito curiosa para as coisas. Então... E assim ela fez? Eu fiquei lá durante... chá da tarde? Sim, chá da tarde, a isso mão que mesmo. segura a xícara, aquele negócio? Faca, garfo, tudo. Então, eu fiquei lá 7 meses, ela se recuperou, ela falou comigo, falou assim, olha, você é muito jovem, eu tenho 2 funcionárias, que era a minha tia e uma enfermeira que realmente precisava de enfermeira, né? E ela falou assim, olha, você tem que conseguir um emprego de carteira assinada. E eu falei, tudo bem, eu agradeci o período, né? Foi um Natal, assim, que eu nunca tinha visto tanta coisa linda na minha vida. Decoração, né? Tudo parecia que eu tinha saído de Lafayette, mas eu tava em Lafayette. Que tudo! E aí, fui trabalhar no supermercado.
Ah, tá. E me conta como que começou essa carreira no supermercado. Ela te indicou alguma coisa assim? Ela conhecia, né? Era o mesmo prédio na época. E ela foi, me indicou, mas quem me falou assim, vai até o supermercado, foi uma amiga minha que estava saindo. Porque na época não é como hoje, que é muito fácil você conseguir. Na época era muito difícil. Até se você quiser, depois você dá uma brechinha de como que faz para conseguir, porque muita gente precisando de emprego. Certo. Aí a minha amiga falou, vai lá. Aí eu cheguei e fiz uma entrevista, uma entrevista rápida, assim, que era para eu escrever o nome, o endereço. E eu tinha um endereço, porque, na verdade, de certa forma, eu trabalhei para o supermercado sem trabalhar. Porque esse prédio era do proprietário. Então, eu já fazia, quando chegavam as cartas para minha patroa, eu dividia as cartas já. Eu já colocava que era no nome dele, colocava o dela e levava para o apartamento. Mas o interessante dessa história é que a primeira vez que eu fui, que no decorrer dos anos que as coisas foram acontecendo na minha vida, eu comecei a participar de coquetéis, de treinamentos. E o primeiro que eu fui foi em BH, foi uma recepção da empresa na época do Sucos Fresh, Adams. E eu cheguei lá. Só uma pausa. Todo mundo podia ir? Não, isso aí foi porque eu comecei a me destacar, comecei, né, a desenvolver. Já era uma funcionária diferente, sim. Assim, né? Aí eu me lembro que eu cheguei lá no lugar, era um lugar muito chique, assim, aí veio um garçom com uma taça grandona de água e taf pra mim. Na hora eu lembrei dela, eu falei, nossa, dona Meire, me ensinou tudo. Se ela me visse aqui, ela ia ter orgulho de mim, pô, que eu sentei assim, falei, agora eu sei tudo aqui. Tô sendo servida Isso, aqui. Tipo, na hora eu me lembrei dela, eu me emocionei na hora, porque eu falei assim, nossa, gente, quanto que eu ia imaginar, tipo, a Damiana lá, 17 anos, tipo, assim, achando maior graça naquela situação. E hoje foi válido cada ensinamento dela, né? Foi muito, porque ela era muito elegante, tipo assim, é uma memória linda que eu tenho, sabe? E eu vou te falar, a gente conversa com a Damiana desde sempre, pelo menos, eu falo desde sempre que eu conheço a Damiana aqui, uns 8 anos, no máximo. Tem mais. Né? É? Tem mais. Meu Deus do céu. Nós estamos entregando o ouro mesmo. Mas por aí, desde sempre, em uma humildade incrível, mas sem deixar de ter essa postura que ela tem. A postura da Damiana, ela é diferenciada. É uma pessoa que entra e sai de qualquer lugar muito bem, muito educada, sempre tratando todo mundo bem, mas sem dar liberdade excessiva, entendeu? Então isso realmente é difícil a gente achar esse empoderamento de ser bacana, ser solícita, mas saber se portar, né? Que ainda mais na sua profissão tem lugares que precisam mesmo. Como chama a dona? Dona Meire. A Dona Meire fez tudo. Nossa, você não tem noção do que era. Imagina. Ai, meu Deus. Então me conta, que sua carreira estava começando no supermercado, o primeiro emprego, assinou lá a sua carteira como? A minha carteira foi como repositora. Repositor, o pessoal que repõe lá a mercadoria, né? Que expõe É o dia inteiro repondo mesmo? Sim. O povo compra também. Sim, se inicia bem cedinho, né? Antes da loja abrir, a gente já tá no piso, já preparando para abertura, na verdade, quando abrir, né? Tá tudo, tipo, com a frente. Já começando, tipo, né? A gente tem que estar com a loja apresentável, né? Eu era dessa parte área. aí. Sim. Aí você ficou quanto tempo como repositora, você lembra? Nossa, fiquei muitos anos. Sim, eu atuei como repositora 10 anos. Nossa, muita coisa. Mas aí dentro disso aí eu desenvolvi outras habilidades, né? Eu aprendi a fazer cartaz. Alguém precisa de um cartaz? Deixa comigo. Sim, o que acontece? A gente tinha uma carência de mão de obra, de cartazista, porque geralmente o cartazista é uma pessoa com dons, né? Pessoa que sabe desenhar, pintura, então... Eu ia ser péssima. Não, mas aí o que acontece? O nosso cartazista, ele tinha um problema, ele não trabalhava sábado, entendeu? Então chegava sábado, a gente precisava de fazer cartaz. Eu falei assim, vou ter que aprender a fazer. E assim, a minha letra é péssima. Pra quem me conhece, não acreditou. Tipo assim, não acredita que eu faço, porque ninguém lê. Eu pedir pra você colocar o nosso... Ai, meu Deus, coloca aí pra você ficar bem a caráter do nosso Pode Tudo. Aí você foi, aprendeu a fazer. Ninguém falou, acredita. Não pode me dar, gente. Eu falei assim, vou aprender a fazer. Vou até aí tem uma história. Mais essa história. Aqui, tem uma história interessante isso aí, né? Vai aparecer aqui? Apareceu. Poxa. Tem uma história interessante aí. Então,
Não, vou aprender a fazer cartaz, porque chega sábado à tarde a gente precisa. Não tem. Nessa época eram 2 lojas só. Uhum. Aí eu comecei a fazer. Aí nisso, o Flávio chegou pra mim e falou assim, você quer fazer um curso? Eu falei assim, quero, aí. Ele falou assim, você já foi em Belo Horizonte? Eu falei assim, não. Aí ele falou assim, você sabe? Eu falei, sei. Eu nunca tinha ido. Não tinha GPS, não tinha celular, mas não tinha GPS. Uhum. Aí eu falei assim, beleza, eu vou de ônibus, né? Na época eu não dirigia, eu falei, vou de ônibus e chega lá, vou perguntar e chego. Aí tá, fui. Aí chegando lá, ele me deu as referências, eu cheguei lá para fazer o curso e tal, sentei lá, ficamos o dia todo. E o cara ensinando com pincel e tal, e passa e tinta. E eu falei, gente, uma coisa estranha isso aqui e tal, do jeito que eu faço lá. Aí chegou no final do curso, o cara falou assim, aqui, mas existe um método, assim, é muito caro, mas esse método aqui ele é excelente, você faz o cartaz rápido, o cartaz não precisa esperar para secar. A hora que ele falou, assim, era o material que eu usava. Aí eu falei assim, ué, mas eu uso esse aí. Aí todo mundo na sala fez assim, ué, quem é você? De onde você é? Aí meu momento, eu sou Damiana, de Conselheiro Lafayette. Dá licença, que eu já sou inclusive, eu tinha um Samsung na época que eu tirei umas fotos embaçadas. Eu aqui, meus cartazes e tal. Aí você mostrou, eu mostrei e tal. Aí todo mundo ficou assim, já olhando pra ver, só quem é essa? Então, assim, são vendo? coisas engraçadas, mas na época, assim... Eu falei, gente, eu tô no caminho certo. É um sinal que você já era diferenciado, Sim, já estava sempre buscando o melhor. E eu tava percebendo que eu tava no lugar onde eu ia crescer. Então, assim, eu vou crescer aqui dentro. Tipo assim, vai acontecer alguma coisa comigo aqui. Eu acreditava nisso, entendeu? Faz toda a diferença, né? E nesses 20 anos que a gente falou? Não, agora... Calma. Como repositora, quantos anos primeiro? Como repositora foram 10 anos. Até aí você já tinha engravidado? Não. Aí não, que é então a grande... Então vamos lá, a grande guinada ou a grande virada de chave. A grande virada. Foi assim, eu tive um insight, na verdade. Eu tava no meio do corredor, assim, e de repente me veio uma coisa assim, tipo, você vai mudar. Você vai mudar de vida, você vai mudar a sua postura, você vai ser a melhor repositora que esse supermercado já viu, que essa cidade já viu, que o estado de Minas Gerais já viu. Na hora que veio assim, o estado de Minas Gerais, eu falei assim, nossa. Mas eu falei, pô, vou fazer. Aí eu comecei a mudar a minha postura e comecei a criar muito, a mudar as sessões. Eu comecei a entrar nos concorrentes, olhando assim, o que tinha de diferente para eu levar. E a partir daí o pessoal começou a me olhar diferente também. Pô, peraí, ela tá fazendo. Aí, vamos testar em outro setor. Aí eu ia para outro setor e fazia. Vamos testar em outra loja, vamos. Aí tá. Aí eu engravidei. Quando eu engravidei, o dia que o Gabriel nasceu, assim, que eu olhei para ele, eu falei assim, pronto, agora ou eu vou ou não vou. É agora que eu tenho que vencer. Eu me lembro que o dia que eu retornei da licença maternidade, tipo, eu cheguei e falei assim, olha, estou de volta e estou aqui à disposição da empresa. E ficou todo mundo me olhando assim, né? Tipo assim, você não... essa mulher, gente. E assim, você não quer ficar com seu filho? Você não vai tipo largar isso, o serviço igual todo mundo vai? Não, mas aí eu tenho que ressaltar a minha rede de apoio, que eu tenho, assim, gratidão imensa, minha mãe, minhas cunhadas, todo mundo. Eu coloquei todo mundo envolvido no negócio, tipo assim... Gente, eu quero crescer e eu preciso de vocês, porque senão não vai. Isso, e todos, assim, me apoiaram. Eu tinha umas loucuras de fazer uns sucos pro Gabriel, e todo mundo tinha que saber fazer, sabe? Cunhando, tipo assim, se você visse, ninguém tomava, só ele. Coitado, entendeu? Por isso que ele ficou o Gabi lindo que ele é hoje. Gabi lindo, grandão, forte, saudável. Diferente, entendeu? Porque eu tive, tipo, um trauma, porque eu não conseguia amamentar direito, então eu ficava muito doida com essa questão de saúde, eu pesquisava tudo. Aí a alimentação dele foi mais regrada, foi o mais perfeita possível. Eu pesquisava tudo, você não tinha noção, o menino comia todas as sementes. E que bênção que ele aceitou, né? Graças a Deus. Sim, mas ele não experimentava outra coisa, então não tinha Ele ia morrer de fome. Ele não tinha opção. Mas assim, eu coloquei minha mãe, minhas cunhadas todas, e aprenderam mesmo. Todo mundo fez seguia ali, laranja, vitamina, seguia aquela regra ali da alimentação. Pra dar tudo certo. Então eu tinha essa paz de trabalhar. Entendeu? Isso é outra coisa. Sim, eu estava tranquila. Eu falava assim, olha, eu tô aqui trabalhando, tô me dedicando, mas meu filho tá seguro, super meu filho tá cuidado. com a minha mãe, tá com minhas cunhadas, entendeu? A minha família toda abraçou a causa. Essa causa, sim, literalmente. Sim. E quando você voltou, você falou, você viu que ele olhou pra ele, te deu essa
essa vontade, né, de ser mais. Isso. Você já chegou demonstrando isso lá no Não, eu cheguei falando, gente, só eu quero fazer o retornei. que tiver que Eu fazer. falei assim, não, eu retornei de licença maternidade. Aí eu já retornei magra e todo mundo assim, nossa, Mudou, você conseguiu emagrecer, mas era de sofrer por eu não ter amamentado. Né? Aham. Mas assim, eu falei, não, estou bem. E todo mundo E fui pensa pra assim, que é terapia. isso que emagrece, né? Que É, amamentar não, que emagrece. Não sim. era, não. Na verdade, Mas foi a eu- correria, a loucura que foi te a emagreceu. loucura e tipo assim, e fui pra terapia Aham, também. ótimo. Pra conseguir conciliar. Né? Entender Porque tudo isso, né? pesou o fato de deixá-lo também. Sim, obviamente, eu imagino. né? Porque foram Existe os uma 4 pressão. meses certinho da licença. Você pegou alguma férias? Peguei, alguma não, coisa? 4 meses. É, Por que um pouquinho. acontece? Existia uma pressão também na época, tipo, você precisa trabalhar? Entendi. Você vai deixar seu filho? Isso nós estamos falando de 13 anos. Quando a gente fala, 13 anos é pouco tempo, gente, mas o mundo Não é. mudou muito. Muito mesmo. Entendeu? Tudo. Muito. Antes Tipo, tinha essa coisa de que a mulher tinha que estar na casa e sim, com o filho só, né? Não tem jeito. Sim, e no caso eu falei, tenho que ir, vou. E eu fui para campo. E assim, eu fui com muita fome, sabe? Aí nessa época inaugurou a loja da Santa Matilde. Aí foi o grande boom, tipo assim, que ali eu me consolidei como subgerente. Uhum. Aí tá. Como foi essa promoção, Nossa, Doriana? como foi? Então, né, gente, nós estamos falando de uma época sem aplicativos. Então, eu recebi uma ligação falando assim, olha, você foi promovida a subgerente. E eu toda feliz, telefone fixo, né? Nossa, Desliguei meu fixo e sai pulando. Não, mas houve essa cena. Foi muito cedo, a loja não estava aberta. Uhum. Aí eu me lembro que eu entrei num corredor assim, e tinha poucos meses que meu pai tinha falecido, tipo, me deu uma emoção muito grande. Eu entrei no corredor e fiz tipo assim, nossa, eu não acredito, aconteceu e tal. E eu me lembro que eu fui até o centro, fui à agência bancária e tal, digitei a senha lá. Na hora que apareceu o valor, assim, eu falei, não creio, não. Senhor. Aí eu saí, assim, eu desci a Meloviana, assim, poxa, eu Você posso sabe com quem que comprar você o tá falando? assim, eu posso comprar o que eu quiser agora. E eu não comprei nada. Mas aí que está a grande diferença. Não, eu desci, assim, e eu falei, meu Deus, foi como que, tipo assim, deu um salto. Eu falei, e olha que isso ainda não era o fim, né? É tipo lógico, assim, eu não tô era a assim, linha de chegada. ainda tinha muita coisa para acontecer ainda, que eu nem esperava. Nossa, aí a partir daí foi de 2015 a 2018, assim, o que eu viajei fazendo cursos e assistindo palestras, participando de feira, BH, São Paulo, e era assim, era uma loucura. Gabriel pequeno, ele tinha um período que eu trabalhava só à noite, o Gabriel ficava lá me esperando, tipo assim, ficava. Ele dormia e acordava quando eu chegava, tipo assim, pra ficar comigo. Ansioso pra você chegar. E assim, eu fui adquirindo muito, muito conhecimento e experiência, sabe? Sim. E as inaugurações das lojas, assim, a montagem. Sempre você estava nas inaugurações? Sim, as montagens, os desenhos das lojas. Eu linko muito a minha infância, porque é muito interessante. Você me convidou, eu fiquei pensando, falei assim, engraçado, eu fiz uma retrospectiva. Quando eu era criança, eu dormia e já planejava o dia. Eu planejava o que eu ia brincar, com quem eu ia brincar. Tipo assim, amanhã eu vou chamar. Isso. Amanhã eu tô pretendendo brincar de bonecas. Então, assim, eu vou chamar a fulana que é mais... Que gosta mais de bonecas. No outro dia, eu tô assim, hoje eu tô querendo andar de bicicleta. Então, assim... Era tudo certinho. Era tudo planejado. Era planejado, entendeu? E eu gostava muito dessa parte de desenho, de montagem, Então, acho que isso refletiu. Porque quando eu me lembro que uma vez eu cheguei numa loja assim, e eu vi o projeto, o desenho da loja, eu coloquei numa folha de papel e comecei a colocar, a posicionar tudo como é que você queria. E assim, isso acontece muito natural, sabe? E quando eu falo, essas pessoas vão pensar assim, pô, mas você trabalha lá, então teria que ser. Mas não é com todo mundo. Não. Então, não entende? Mesmo. Não então, é com todo mundo. Então tem alguma coisa diferente. Sim. E assim, acabou que a minha história fica confundida. Porque, sabe... Parece que a profissão escolheu mesmo, né? Sim, e eu faço por amor, entendeu? Eu saio de casa, tipo, eu falo assim, gente, quando eu tô
que eu saio, que eu coloco meu blazer, tipo assim, que eu me arrumo, pode saber, tipo assim, eu já chego... Eu ganhei o mundo depois que eu ponho meu blazer. Não, e eu saio organizando as coisas. Você não pensa que eu não chego numa loja, tipo, eu chego na loja e já começo a dar uma olhada. Não, né? Não, eu já começo a dar uma olhada, eu fico imaginando, pô, se mudasse aquele negócio de lugar ali, hein? Às vezes eu sento assim, às vezes até em restaurante eu olho e falo assim, nossa, será que se aquela entrada ali fosse do outro lado, ia ter mais fluxo? Tudo isso é automático. Se bobear, ela conta até o faturamento do restaurante que ela tá almoçando. Aqui tem tantas mesas com cadeiras. Não, mais ou menos a gente consegue fazer conta. Eu consigo fazer, tipo... comprar as coisas, eu fico assim, bem, se a margem for tanto, sabe? Aí tipo assim, eu sei negociar. O que você compra, o que você não compra por aí, porque né? teve a fase que eu era compradora, né? Sim. Que eu passei no setor de compras. Então, assim, dá pra gente ter uma noção de custo, dos encargos e tal. Aí você sabe. Se tá até abusivo ali. Isso, se dá pra negociar, se dá pra dividir, entendeu? Entendi. E aí, então, depois disso, você já foi pra área de vendas, assim? Que você, não, aí eu fui subgerente. Aí eu fui subgerente, aí eu fui compradora por um período. Compradora é bem legal também, né? Muito, Fica muito uma bom. galera ali te esperando, te implorando. Foi nessa época que você me conheceu, não foi? Eu ficava lá te esperando. Foi nessa época. Você me esperou muito, legal. Desculpa. Já. Tá escadinha assim embaixo, sabe? Sim. É bem legal. Então, é bem legal também. Só para o pessoal entender, assim, como que funciona esse planejamento de comprar, vender, os fornecedores todos. Sim, a gente recebe. Já tem seu número, ou é aleatório, eles chegam lá de repente. O número, geralmente, o nosso número é público, né? Assim, então, o número é público. Eu não consigo recusar uma ligação, porque pode ser que seja algo relacionado. Pode ser que seja algo relacionado. Mas, assim, existe todo um cronograma, né, de atendimento, né, os fornecedores. Tem fornecedores que estão a mesma idade do supermercado, o fornecedor passa de pai para filho. Que então, legal. assim, tem todo esse histórico. E também as pessoas que chegam, né, as novas indústrias, novas marcas, então... Que vai ali, se apresenta, às vezes até sem marcar o horário, mas vai se apresentar. Vai, apresenta. Dava uma atenção e gostava, às vezes, né? Sim, e também as marcas regionais, também a gente dá ênfase, né, assim, sempre apoia. Que legal. Né, os produtores aqui próximos a nós, cidade, região, então... Muito legal. Tá sempre atenta a isso aí. Aí depois de subgerência já foi para as vendas? Depois... Aí eu fui para as vendas, passei um período, depois eu retornei ao piso de loja, aí como gerente, entendeu? Aí você falou, não, então eu vou ficar nessa loja aqui, ou eles escolheram? Sim, falou, a gente passa por rodízios, né? A gente não tem... Loja fixa? Loja fixa, não. Olha, eu sempre achei que tinha. Não, tem rodízio, é de acordo com a necessidade da rede. Então, a gente está propício a mudar de loja. Todo gestor, todo gerente, ele sabe que ele está ali, ele está gerente daquela loja, mas ele ele pode ser transferido, que legal. Entendeu? Entendi, até porque, igual você falou, você tem suas habilidades. Em algum outro momento, outra loja vai precisar das suas, outra vai precisar de outra. Até de 2023, até início agora de 2025, eu estava no São João, né? E lá eu desenvolvi o projeto, né, que você me perguntou nisso aqui, que é o Prevenção de Perdas. Ele foi desenvolvido. Explica um pouquinho o que é isso, que eu não conheço nada. Pois é. Isso é assim... Eu acredito que ninguém, né, gente? Hoje, Duda, a margem, ela é pequena. A gente não consegue trabalhar uma margem alta. Então, assim, o que é o diferencial? É você ter custos, contenção de perdas, prevenir. E a gente já fazia um acompanhamento de alguns setores e no São João eu tive a possibilidade, por ser a segunda loja da rede, uma loja muito dinâmica, essa oportunidade de desenvolver mais esse setor. Sim. Então, a gente pegou como loja piloto a loja de São João, e durante o ano a gente fez o acompanhamento, e agora, no ano de 2025, a rede toda está fazendo esse acompanhamento. Então, a gente tem acompanhamento assim, minucioso de gastos, de custos, de manutenção, vamos colocar aqui, consumo dentro de uma loja, as perdas dentro de uma loja, um pacote de bolacha que foi aberto e
E isso não pode ir para o fornecedor. A gente não pode cobrar isso do fornecedor. Sim. Isso entra na nossa perda, entendeu? Então, a gente está fazendo esse... E vai fazendo planilhas ali do que pode fazer para melhorar. Sim, aí a partir disso, a gente consegue impactar nesse número, entendeu? Tão importante quanto ganhar é evitar Sim, conter. E agora o mercado, o momento, a nossa realidade é essa, entendeu? Né? A gente sabe que nós atravessamos aí um momento delicado. Sim. Né? Então, infelizmente, nós temos que caminhar para essa vertente. O supermercado é o setor que é o último a entrar em crise, sim, né? Mas é o primeiro. Todo mundo que ganha mais dinheiro, a primeira coisa que você vê é os carrinhos. Entendeu? A primeira coisa. Primeiro alavancar. A alavanca, entendeu? Sim. Nós vivemos um momento que isso aí tá para todo mundo ver. Às vezes as pessoas falam, o supermercado ele não sofre os impactos. Gente, deixar de comer ninguém deixa, mas os hábitos mudam. Sim. E a gente percebe isso. Entendeu? Os luxos mudam, né? Sim, eu não compro mais a marca mais cara. Isso, a pessoa pode migrar. A pessoa pode migrar. A gente trabalha o preço justo, a gente trabalha as marcas, mas a gente vê alguns comportamentos mudando no decorrer. No decorrer dos anos, a gente aprende a fazer essa leitura. Né? Quando você veio trabalhar com a gente estava no auge, assim, né? A indústria estava no auge. Então, você Quantas ações tínhamos, hein? Nossa, era muita coisa. Muita menina pro corredor, dava isso, dava aquilo. Era muita dava coisa. Pano, dava até canal, isso mudou, mas isso mudou o quê? Veio a pandemia. Então, você acha que essas empresas que estão contendo gasto, porque as empresas meio que patrocinam isso, não? Sim, ou o supermercado diretamente? Não. Aí, no caso, são as empresas. O que acontece? A gente vê uma mudança de comportamento. A pandemia impactou, tanto que quando teve a pandemia, nós passamos 2 anos sem ter nenhuma ação dentro de loja. Porque não podia, Não podia ter ação. Então, assim, agora o mercado ele volta com essas ações, a gente, né, consegue desenvolver, mas não é como antes. Entende? Entendo. Porque as indústrias, elas têm terceirizado muito, colocado os produtos em mãos de outras empresas para distribuir. Então, sim. Nessa época, era mais direto da indústria. Então, assim, era um outro patamar. Entendi. Inclusive, eu aprendi muita coisa, porque há 10 anos, né, 15 anos aí, o pessoal vinha treinado da indústria. Então, o que eu fazia? A pessoa chegava no corredor e falava assim, e aí, você foi no treinamento? Fui. Então lançou esse aqui, e aí, o que eles falaram? Não, esse produto tem que ficar próximo ao tal aqui, que é concorrente. Aí eu falava, é mesmo? Tá, então... Então vou anotar que eu ponho em prática. Aí eu colocava em prática, sério. Que bacana, bem ilustrados, tudo tinha treinamento. Tinha, né? Tinha. Aí eu pegava a informação. Pegava a informação e destacava. E com isso eu fui aprendendo também. Tanto que, assim, depois eu falava, o pessoal debateu, eu falava, isso aqui é concorrente desse, tipo assim. Não vai dar certo aqui, ou vai dar certo ali. Isso. Na época era muita revista também, né, gente? A gente não estamos falando da revista. Estamos falando da época da revista, que você lia lá, a revista, o que era o lançamento. Hoje em dia, você põe o QR Code lá, sim, QR Code, você tem todas as informações. Isso também, essas mudanças geraram também mudanças de comportamento do consumidor. Então, assim, tem coisas que vai acompanhando. Sim. A única coisa que não vai mudar é a questão da experiência, né? Nós queremos saber sobre isso, porque até tinha colocado aqui para te perguntar, né? Se essas estratégias todas de estudar os produtos, de estar em treinamento, tudo isso funciona. Ou você acha para aumentar o ticket médio, ou você acha que aplicativos de delivery, essas coisas todas, essas funcionalidades mais práticas de hoje em dia, elas acabam atrapalhando vendas do supermercado? Bem, aí, como eu disse, a loja física, ela não acaba. Oi, vou gravar, só um minutinho. Travou aqui. Tá. Então, a loja física, ela não acaba. A loja física, só que a gente tem que estar preocupado com a experiência do consumidor. Entendeu? Não mais assim, porque é muito fácil. Hoje, com um clique, você compra, entrega na sua casa, você paga lá o frete, né? Isso aí facilitou demais. Porém, a experiência de compra, ela não vai acabar. A gente tem um exemplo aí de
em Guarulhos, a Nestlé lançou a primeira loja dela, Ninho, para vender leite em pó? Não. Para conectar com o consumidor, trazer essa memória afetiva. As relações, isso. A gente tem uma necessidade de afeto, de se doar muito grande, de conectar mesmo muito grande. Então, essas empresas já vêm com isso e você traz isso também. E a gente tem essa preocupação da experiência de compra. Como que é a experiência de compra do consumidor no supermercado? Loja limpa, loja iluminada, carrinhos funcionando perfeitamente. Sabe? Umas vitrines muito bonitas nas padarias que a gente olha lá. Exposição toda perfeita, sabe? Parece igual, eu tava conversando com a Damiana antes de a gente começar, parece que a gente tá passeando. Vamos no supermercado? Parece um rolê, um cinema. Eu vivo uma experiência muito interessante no Sion hoje, que o pessoal vai pra lá, tipo assim, eu recebo 2 meninas, elas falam assim, eu vim no shopping hoje, tipo, sabe? Elas ficam brincando dentro do supermercado. E é isso que a gente não pode perder. Essa essência, entendeu? Sim. Do atendimento, do olho no olho, sabe? De chegar e ser atendido. É o que faz toda a diferença. Que isso o e-commerce não tem. Então, você vai ter online, você não vai ter com uma pessoa. Entendeu? Então, por isso que não vai perder, não vai acabar. Sim. Entende? Porque senão as grandes marcas não estariam fazendo essa agora, né? Fazendo essa contramão, se você for imaginar. A Nestlé abriu uma loja. É diferente, no mínimo. No mínimo é estranho, mas Sim. quando você vai por detrás disso aí, você vê, porque essa conexão é que não se pode perder. Muito legal, gente, muito bacana pensar por esse lado, que a gente ainda não tinha pensado, né? E me conta, quais estratégias, a gente já falou um pouquinho sobre o olho no olho, que é o atendimento e tudo mais, a loja limpa, mas existem mais estratégias para aumentar essas vendas? Sim. Tipo as pontas, Sim, as ações hoje não estão tendo tanto, mas tem seus truques. Eu sempre falo com o meu pessoal, falo assim, gente, na verdade, nós é que decidimos o que a pessoa vai comprar. Olha, tipo assim, você vê? Me sentindo não, me desculpe aí, mas você sai de casa, tipo assim, você tá com sua lista, mas você acaba sendo seduzido. Entendeu? Então, assim, se você for hoje nas lojas, hoje é segunda-feira, então você vai encontrar lá arroz, você vai encontrar leite, você vai encontrar papel higiênico, isso sobrevivência mesmo da isso. semana. Aí você chega lá com sua lista básica, beleza. Quando for quinta-feira, que você entrar na loja, você já vai estar totalmente assim, induzida a levar uma bebida, vai ter coisas para final de semana. A cabeça vira, né? Completamente. Você já pensou, eu mereço isso aqui? Isso. Essa que é a grande jogada. Você passar, tipo assim, numa sexta à tarde, olhar aquela pilha de cerveja e falar assim, poxa, trabalhei pra caramba esse final de semana. Semana vou levar. Meu final de semana eu mereço. Entendi. E também as épocas, igual agora. Nós estamos entrando em Dia dos Namorados, oportunidade de venda. Tipo assim, supermercado, supermercado, né? Mas chocolate, um vinho, uma taça. Tem tudo a ver. Tem. Aí você vem as festas. Então, assim, a gente sempre está à frente. Aí, depois que passar isso tudo, nós entramos em setembro, já é primavera. Quando você vai pôr o pé dentro do mercado, você vai encontrar um panetone. Vai. Você vai encontrar um panetone e vai falar. Aí a sua sensação. Você come. Não, aí a sua sensação vai ser assim: poxa, o ano acabou. Nossa, acabou o ano. E o que eu fiz esse ano, entendeu? Aí você pensa assim: eu vou falar que eu tô lá há 20 anos, toda vez que isso acontece, eu me lembro da minha mãe. Falo, pô, minha mãe gosta muito de panetone. Vou ter que dar pra ela um panetone. Entendeu? Então, assim, jeito. Aí vai, por aí a gente vai. A gente vai verdade, vivendo, vocês escolhem o que a gente compra, percebi. Mais ou menos. Mas festa junina, aí vai pôr uma baita de um tablete de doce de amendoim lá mais barato na frente, aquele negócio todo. Você acaba falando, pô, a temperatura caiu, eu vou fazer uma canjica. Por quê? Porque você se depara lá no meio do hortifruti, assim, ó, você ia comprar fruta e você encontra uma barraca lotada de doces. Isso aí vender isso, né? Isso. E me conta, a gente estava falando um pouquinho aqui dos desafios. Sim. Da maternidade, nós já falamos um pouco. Sim. E acredito, né, que a rede de apoio foi a grande
salvação ali. No meu caso, né? foi assim. Foi a maternidade. Seria possível. Trouxe inspiração para vencer, mas trouxe dificuldade também, é normal. Sim. Mas perante a carreira, assim, teve muitos desafios, concorrentes, gente que dificultou muito ali o negócio. Como que foi? Então, conte um pouco das dificuldades. O que acontece, Duda? Assim, o fato... Hoje é muito comum você chegar e encontrar mulheres, né? Assim, na rede mesmo. Hoje a grande maioria são mulheres. Eu fui uma das primeiras, sabe? E não foi fácil no início, porque era um ambiente masculino, um ambiente, assim, em que quando eu chegava, ainda muito baixa, né, para os padrões. Além de não ser homem, eu era pequena. Baixinha. Então, assim, sempre tô com salto para dar uma melhorada na altura. Aí o pessoal fala, às vezes, da postura. Mas o ambiente me exigiu isso, isso, né? De certa forma, sim. Eu já tinha uma propensão a ser mais séria. Então, assim, o ambiente me moldou. E, sem mimimi aqui, eu vou falar para você. Entre linhas, existe sim preconceito, sabe? E a gente sente as nuances disso. Eu, desde pequena, igual eu falei assim, eu já me programava, mas eu tive episódios na vida, tipo assim, eu sempre fui uma criança muito, muito feliz, muito, né, vamos brincar, E eu me lembro de uma cena, assim, que me marcou muito, que eu fui brincar com as minhas amigas, e uma prima das minhas amigas chegaram lá. Aí ela olhou bem pra mim e falou assim, eu não vou brincar com essa menina preta. Aí eu olhei assim, aí nesse momento... Vou lhe dar um peteleco. Não, nesse momento eu olhei pra mim, aí eu lembro que as minhas amigas olharam pra mim, eu olhei assim, eu falei, foi a primeira vez... Reação, não, né? mas foi a primeira vez que eu me percebi diferente, porque eu era tão bem tratada naquele meio, que eu nunca percebi isso Nada nunca foi. Demais, né? Aí eu falei assim, hoje eu lembro que eu falo assim, eu fui apresentada ao racismo. Opa, sim, prazer. Tão né? nova, né? Aí o que eu fiz? Eu falei, se eu for lá na minha casa contar pra minha mãe, ela não vai deixar eu brincar, vai me não vai brigar com a mãe delas. Vai me prender. Eu falei, vou deixar esse negócio pra lá. Mas eu não quero brincar. Não, mas é inocência, né? Mas não que depois quando eu tive entendimento das coisas, perceber. Não ficou triste, né? Depois ficou triste. Depois fiquei, mas hoje isso não faz diferença. Sim. E acontece, sim, já aconteceu de eu perceber, de tipo assim, chama seu gerente. Não é a sua gerente. É seu gerente. Aí quando vem a Damiana. E aí a pessoa olha todo assim, tipo, olha, eu já vi olhar, tipo assim, isso? Eu já vi olhar, tipo assim, essa é a gerente? Tipo, aí tem essa também preocupação com a vestimenta. Às vezes as pessoas pensam que não faz, mas faz, sim. Sabe? Faz diferença. Nós já conversamos aqui no podcast que os primeiros 6 minutos entrega quem você é. Então, sim. A pessoa bateu o olho. Você sabe mal vestido ou bem vestido, ela faz uma leitura de você. Sim. E aí você sentiu necessidade em algum momento de mudança ali? De vestir? Ou você já estava, graças a Deus, super introduzida no seu meio e tranquila com seu blazer? O que acontece? Aí lá vem história de novo. Aí o que acontece? Então, essa história do social, eu gostava muito. Achava bonito nos Gostava outros, muito. Tal. Eu me lembro que quando eu era criança, aí, gente, tudo era pago no banco, não tinha lotérica. Aí, não ia lembrar. Vamos lembrar. E eu ia com a minha mãe, chegava lá no banco, aquelas filas quilométricas, e eu sentava no pé dela lá e ficava observando o pessoal que trabalhava no banco. Eu achava lindo, eu falava assim, nossa, que lindo, que elegante e tal. E não tinha noção de nada. Só achava tudo bonito. E meu pai sempre andou muito elegante. Tipo assim, que chique. A lembrança mais linda que eu tenho do meu pai, assim, é ele com uma calça clara, uma camisa azul, tipo, social. Então, assim, eu achava isso lindo. E eu era muito jovem e usava. Eu falo assim, eu tenho fotos que provam que eu usava blazer. Que esse é meu estilo. E que as pessoas falavam assim, você está envelhecida com essa roupa, entendeu? Entendi. Só que não era permitido usar tênis. Então, eu gostava muito de usar.
Quando eu fui pra gerência, eu me lembro de uma história engraçada. Eu só falo que eu Quem tenho história, pode né? usar qualquer roupa? Como que é? Não, existe um uniforme, né? Mas, Existe mas um pode pôr um uniforme. blazer do seu jeitinho. Aí a Damiana adaptou, né? Já teve controvérsia. Era pro seu uniforme. Mas virou uma característica minha. Acaba que, tipo assim, as camisas, entendeu? Né? Sempre tem camisas icônicas aí que o pessoal comenta. Então, entendeu? podia. Eu já tive com muitas camisas. Então, muito é da lindas, época de compras, como né? chama aquela coisinha? Gravata. A Odete Roitman tá usando gravata, gente. Eu usava já, né? Ela tá me imitando. Como assim? Tipo assim, como assim? Os broches aqui, isso, também, broche, e tal. Cachecol, e por aí vai. Estilo pessoal. Isso já é uma característica minha. Não adianta, sabe? Tipo, eu não consigo. Não me fantasiei, fala. Não, assim. isso já é. Eu me sinto bem e à vontade. Não me tirem disso. Tirando isso, eu vou estar de... Tava calor de blazer, ela falou, não, tô tão acostumada. Tô ótimo, não, pra mim tá ótimo. Tudo bem. Então, o que acontece? Isso aí, pra mim, é tipo... eu gosto. Normal. Eu gosto. Tenho foto. Se eu soubesse, eu trago pra te provar. E aí, eu até queria. E aí, tinha o uniforme da gerência, mas você colocava suas camisas ou seus blazers e tava tudo bem. Tudo bem. Tudo bem, assim. Tava linda, tudo né? bem, assim. Tudo bem, assim, né? Já teve algumas situações, né? Tipo, ela não anda igual e tal. Gente, mas, eu sou assim, diferente das iguais. Aí, assim, mas hoje há uma compreensão, sabe? De que isso faz parte da minha personalidade. Sim. Não é que eu quero ser melhor. É a sua essência mesmo, a minha essência é essa. Eu gosto de me vestir bem, eu gosto de estar, tipo, com uma roupa com um caimento legal, sabe? Sim. Eu fico pensando, às vezes, falo assim, gente, acho que eu vou largar tudo e vou ser gerente de loja de roupa. Eu vou fazer isso. Eu acho que eu vou para uma alfaiataria e vou... eu tô passando aqui nas perguntas, gente. Nós, sem percebermos, já abordamos muita coisa. Mas queria saber um pouquinho também o que te motivou mesmo para seguir para a área comercial. Eventos, eu acredito que seja maternidade e também essa vontade de crescer mesmo ali, né? Sim. Você sempre soube que tinha para onde crescer. E hoje em dia você visa ainda alguma outra etapa da sua carreira? Tem algo em mente, algum projeto? Sempre tem. Sempre terá. Sempre. Gente, eu não paro. Tipo, nossa, Você faz cursos também, tipo, online, assim? Ou mais os eventos? Não, hoje é mais online, né? Hoje a gente trabalha muito com... Até somos associados à Associação Mineira de Supermercado. Então, assim, oferece cursos online direto. Então, a gente está sempre em treinamento. Eu também ministro treinamento. Tá? Que legal! Acabou que Como são os treinamentos? Assim, você sabe alguns temas pra gente falar? Sim, aí é vendas, é marketing, é tributário, tem tudo que você imaginar, entendeu? A verdade, assim, que às vezes as pessoas, aí eu vou defender, gente, às vezes as pessoas olham para o supermercado e falam assim, você trabalha no supermercado. Gente, você não tem noção do que é isso, entendeu? Do que movimenta, do que o setor supermercadista movimenta. Então, eu assim... acho que tudo gira em torno dele. Isso, sabe? As pessoas ficam aí... eu me lembro, assim, eu vou ter que contar minhas histórias, né? Pode contar. Eu me lembro de uma vez que eu estava no piso de loja e uma pessoa chegou e falou assim, nossa, você está aqui há quanto tempo e tal? E essa pessoa trabalhava numa empresa aí. E ele falou assim, pô, mas lá eu ganho tanto. Aí na hora que ele falou, eu olhei pra ele e fiz assim, tipo assim, não acredito. Eu falei... isso é porque eu ainda não sou gerente, né? Assim, o dia que eu for, né? Aí, tipo, gente, não... Aí ficou, mas assim, eu não podia deixar também postar dentro do meu... Desrespeitar meu trabalho. Sim. Eu defendo. Desmerecer eu defendo. Eu, sabe, tenho oportunidade de crescimento. Não, se você for hoje no supermercado e ver todos os gerentes, começaram como eu lá, sabe, do primeiro ali, no primeiro degrau, e foram galgando, entendeu? Então, e não desistiram e foram estudando, né? Sim, então são tantas histórias, o pessoal da parte administrativa, a grande maioria, entendeu? Começaram lá no piso e foram ali também se desenvolvendo, então... Não tem essa, tipo assim, às vezes a gente sente que tem um negócio de, esse trabalho no supermercado, mas sim, não. As pessoas têm um preconceito tão burro. É isso. É porque não conhece. Aquilo que a gente não conhece, a gente acaba falando bobagem. Eu prefiro não falar ou tentar entender, sabe? Gente, o sonho da minha vida, deixa eu contar pra vocês, outro dia eu tava
pensando nisso, porque às vezes a gente almeja coisas tão grandes que a gente não dá valor para as coisas que a gente tem, né? Sim. E lembrando da época da Damiana, que às vezes vocês não sabem, mas tem um vídeo no meu perfil, quem não sabe pode ir lá. Um vídeo de mais de 1 milhão de visualizações, inclusive. Eu passei por muitas e muitas ações, meu olho fica pulando, gente, olha que nervo. Passei por muitas ações, então sempre gostei dessa merchandising, dessa comunicação toda com as pessoas e tal. Mas o sonho da minha vida, sabe o que era? Era ser promotora de vendas. Eu sonhava muito com isso, como se fosse ser médica mesmo e tal. Pô, mas sabe? na época era muito top eu também. queria muito. Só que sabe o que era o pior? O primeiro empecilho era ter carteira. Eu tinha que ter carteira. E eu tinha carteira outro dia. Então, na época, eu não tinha dinheiro nem pra tentar, pra falar a verdade. Precisava mesmo. Hoje, glória a Deus, né? Minha carteira eu fiz, por exemplo, em publicidade e tudo mais. Claro que eu passei, né, gente? Mas, assim, as aulas, né? Eu fiz em publicidade, oportunidades que eu nem sonhava em ter. Mas o meu maior sonho era isso, era ter uma motinha, a minha carteira e ser promotora de vendas. Porque também é muito legal. E eu consegui. No fim das contas, ainda, eu até consegui a pé. Mas eu consegui. Pegava um monte de ônibus por dia. Mas são muitas oportunidades ali dentro. Não só dentro do supermercado, mas com as marcas. Igual promotor de venda. Vendedor, depois eu já comecei até a sonhar um pouquinho mais que era vendedor, mas aí eu vi que tava muito difícil pra mim, era meio que fora de cogitação, ainda mais sem dirigir, né? E, enfim, agora vamos só falar um pouquinho sobre, pra gente finalizar o supermercado, e eu comentar um pouquinho do seu pessoal também. Como tem muita gente precisando trabalhar, o supermercado pega muito menor aprendiz também, né? A partir de quantos anos? 16 anos. Aí eles podem procurar lá emprego como? Até as outras pessoas? É presencial? É Sim, e-mail? a gente tem todas as ferramentas. E olha mesmo, Damiana, eu sempre pensava assim, se eu mandar e-mail, não vai vir. Sim, ó, você entrar no Instagram, tem um link, você consegue cadastrar. Se você for pessoalmente nas lojas, você vai ser atendido, você vai ser direcionado. Então, assim, a gente tem participado de todos aí, feirões. Então, assim, o supermercado... Tá precisando de mão de obra sempre, não tá? Sim. Parece que não, né? Mas eu acho que Sim, sempre, porque não para de crescer, né? São quantas lojas? Já são 9 com projeto para 10ª já. Então, assim... Que legal, né? E existe um clamor, né, do pessoal da cidade, que todo mundo quer uma loja no bairro, né? Verdade. Verdade, todo mundo quer. toma bem pertinho. Sim. E é engraçado como que cresce em Lafayette mesmo, né? Tipo assim, não tem essa perspectiva de outras cidades, porque aqui atende. No momento, não. Então, assim, sempre nós somos uma tem público empresa aqui incrível. 100% Lafayette. Muito legal. 100%. Agora, falando da Damiana, como pessoa e profissional também, no ano passado, a Damiana ganhou, o ano passado e retrasado, que eu venho acompanhando. 2 anos. Ganhou várias premiações de destaque, né, pela profissão dela, pela excelência. Algumas representando o supermercado e outras também pelo seu trabalho. Sim. Como que foi isso, Damiana? Você achou assim... Você já estava esperando? Porque você sabe da sua competência, né? Nós já podemos ver que, graças a Deus, que a modéstia não é problema. Não, gente, não. Como que foi Olha, isso? não, essa questão dos prêmios aí foi surpresa mesmo. Quando eu falo, assim, eu falo com propriedade do que eu faço, é porque eu faço mesmo. Eu faço com muito amor e com muita dedicação. Então, eu me orgulho do que eu faço. Eu hoje sou uma pessoa que tô com meu filho e eu me sustento, me banco e com ele, tipo assim, eu tenho muito orgulho disso. Sim. Então, por isso que eu falo e, tipo, quando eu imprimo o Gabriel mesmo... tá com quantos anos? 13 anos. Um beijo pro Gabelinho. Meu Gabelinho. E ele super entende também suas correrias, apoia. Sim, o Gabriel, nossa, o Gabriel super tranquilo igual você. Meu Deus do céu, você não tem noção. Esse cara, quando... Você sabe que na minha adolescência, eu li um livro, não me lembro o título, que falava do Anjo Gabriel, que ele era o que trazia boas notícias. Aí, naquele momento, eu falei assim, eu vou ter um filho homem. Porque desde criança, desde menina, eu falava, eu vou ter um filho homem. Uhum. Quando eu engravidei, que eu fui lá, fiz ultrassom, põe um menino, eu falei, vai chamar Ângelo Gabriel. Aí houve uma controvérsia, não, vai ser Gabriel Ângelo. Uhum. Então, assim, ele é meu anjo Gabriel. O que trouxe boas notícias para mim, o que trouxe força e tal. Então, o que acontece? Veio as premiações veio, da cidade, aí veio, tanto que nos vídeos aí vocês veem, ele tá comigo, né? Quando eu vou receber. Você leva ele, o acompanhante, todo lindo. Não, ele vai, todo, tipo... Eu lembro que na primeira, assim, eu nem conhecia o prêmio, na verdade, Duda. Vou te ser sincero que eu estava em uma reunião. Quando eu saí, assim, da reunião, eu encontrei com uma colaboradora e ela falou assim comigo,
seu nome tá lá nos melhores do ano. Aí eu falei assim, o que é isso, gente? Quando eu peguei o telefone, que eu abri o Instagram, meu Instagram tava bombando. Eu falei assim, todo mundo isso, comentando. Todo mundo comentando da minha. Eu, gente, o que é isso? Aí o pessoal veio me explicar. Aí fizeram assim, tipo, a Shirley, da loja de São João, gente, o pessoal fala que se eu candidatar, ela me acaba eleitoral. Começou a puxar a votação e começou a entrar o pessoal no meu perfil, ex-funcionário, ex-promotor. Que legal. Sabe? Funcionários de outras lojas que eu já gerenciei. E eu vou falar pra você que eu vivi um momento assim, falei assim, então isso que é Instagram, isso que é ser, tipo... reconhecida. E é muito legal, né? Isso, Porque a gente trabalha a vida vivido, toda pra ser reconhecida. Eu nunca tinha vivido isso. Então fui pra lá pra premiação e não esperava ser a primeira também, que eu tô assim, eu não conhecia os concorrentes, eu tô assim, pô, Lafayette é não tá no meio de Instagram, né? Quem tá no meio faz campanha, faz isso. E outra coisa, e Lafayette tem muita gente, mas tem muita loja, muito gerente que tem nesse lugar. Eu tô assim, beleza. Falei, pelo menos esse lugar tá garantido, né? Eu vou lá. Tipo, pra mim já é. Pra uma pessoa que você imagina, se eu falava que eu organizava minhas brincadeiras, você imagina se eu aceitava perder alguma coisa. Né? Então, nem o Gabriel eu aceito. Aqui, o Gabriel chorava demais. Nossa. Pra ganhar de mim na dama, eu não deixava. Mentira! Eu sou a mãe que sempre deixo tudo, eu fico com dó. Eu não deixo ganhar, não. E, tipo assim, pra ele ganhar, ele tem que ganhar mesmo. Ele então, tem que se esforçar. Tem que ganhar. Então, assim, as vitórias que ele teve em cima de mim, ele comemorou. Ele teve mérito, né? Isso. É sobre. Porque eu não... Aí você imagina meu espírito de competição. Tipo, eu falei assim, bora. Ganhei o primeiro prêmio, fiquei assim, poxa vida, curti demais. Não, curti demais esse negócio de ser. E o supermercado ganhou também. Aí você subiu de novo? E no mesmo ano, eu lembro que foram 3 premiações, a Sogueira também. Que legal. Aí tá, aí quando foi o segundo ano, aí eu falei assim, gente, eu vou ganhar esse negócio de novo, né? Aí entrou... você? Aí entrou um pessoal lá que eu tô assim, gente... Eu entrei no Instagram, tinha muito seguidor e eu não tenho, né? Eu não tenho tanto seguidor, porque meu Instagram é uma coisa assim... é muito pessoal, né? E assim, já até me chamaram a atenção pra isso. Já falaram assim que eu tenho que melhorar meu Instagram, que o meu Instagram era muito comercial, misturado, que eu tinha que fazer no perfil. Mas enfim, né? Eu falei assim, gente, vamos lá. Aí no segundo ano, pra uma grata surpresa, novamente eu ganhei o supermercado também. Então, muito assim, legal. É muito gratificante, de 3 edições, né? 2, uma eu não fui indicada e as 2 que eu fui indicada eu acabei ganhando e foi muito legal. É muito ganhar bom. É muito bom. Não muito tem bom. Essa. Tipo, não tem. Não tem a de vontade de participar. A gente tem que esforçar pra ganhar mesmo. Bom ganhar. É muito bom. É verdade. Agora, pra gente finalizar, porque eu não queria finalizar, mas a gente tem outras entrevistas, eu queria ficar aqui batendo um papo toda a vida, né? A história aqui, você já viu é o que não mais ia tem. Faltar, né? Eu ia contar aqui pra você. Se eu for contar tudo, você... Ou no pé de amor, ou a gente chora ou a gente ri muito. Isso. Vai. Das duas, uma. Vamos rir. Das duas, uma. Qual conselho que você deixaria pra gente finalizar com chave de ouro para quem quer crescer na área comercial, não só de supermercados ou em qualquer empresa? Falando do profissional, né, gente? Porque eu sou fã da Damiana como pessoa também, mas eu trouxe aqui um pouco do lado dela profissional, porque é uma inspiração pra gente. Então, a primeira coisa, tipo assim, você tem que acreditar, sabe? Acreditar em você primeiro. Vai sempre aparecer alguém. Eu me lembro que quando eu comecei a fazer cartaz, e eu estava lá tentando, chegou um rapaz e falou assim, eu acho que como cartazista você é uma ótima repositora, você poderia voltar. E naquele momento eu falei assim, eu tenho 2 opções, voltar ou continuar e fazer com excelência. Eu falei, eu vou fazer, eu não faço para ele, eu faço para mim. Então, assim, é você acreditar, você também se mover, porque nada vai cair do céu. Tipo assim, eu tive momentos em que parecia que nada ia acontecer. Houve esses momentos, sim. Houve momentos em que, você é muito puxa-saco. Você tá fazendo, você não tá ganhando por isso. E que, às vezes, né, se você for pensar, você fala assim, realmente, né, eu tô aqui, né? Uma desmotivação, mas... eu sempre tive essa força interna, sabe? Eu sempre acreditei, eu sempre acredito que as coisas vão melhorar. Eu sou uma otimista, assim. Eu acredito até o último minuto. Gente, não adianta, sabe?
Eu falo, gente, quando eu chego, acontece um problema, eu falo assim, não, esse é o problema? Não é problema, não, joga vem no cá. peito da mãe. Não, vem cá, vamos conversar. Tipo assim, esse aqui que é o problema, você está preocupado com isso? Não, vamos olhar pro outro lado. Sempre tenho isso dentro de mim também, de ver as coisas, escolher o melhor das pessoas também. Eu sempre escolho a melhor parte, sabe, das pessoas. Então, isso não faz com que eu me decepcione. Porque aí, quando alguém faz alguma coisa que não está legal, que talvez não está dentro das minhas expectativas, eu penso assim, esse é o melhor que a pessoa tem. Uhum. E também se preparar. Tipo, se você quer seguir carreira, você tem que estudar. Né? Se você quer ser blogueiro, põe sua cara na internet. Sim. Né? Se você quer ser gerente de supermercado, vai mexer com prateleira, igual eu mexi. Vai mexer, vai, tipo assim, vai sujar sua roupa. Mas vai chegar o dia que você vai estar só desenhando, entendeu? Sim. E é isso. isso. Basicamente, não perder a fé, né? Se cuidar, que é importante também. A gente tem que ter saúde. Quanto tempo de terapia, Damiana, para ter essa paz de espírito? Só Então, terapia salva, hein? Vamos finalizar aqui com chave de ouro esse assunto? Terapia salva. Eu iniciei processo terapêutico quando o Gabriel nasceu. Aí eu me lembro que a terapeuta falou assim, eu falei assim, estou muito dividida com relação a continuar trabalhando ou não, e ela falou assim, você pode parar no momento? Eu falei, não. Então vamos combinar uma coisa? Então, você vai... Não, ela falou assim, você vai, se você tiver meia hora do seu dia, você vai dedicar essa meia hora para ele. Aí eu chegava em casa, meu filho, a casa virava um playground. Não tinha outra coisa. Podia ter panela suja, podia ter o que for, mas o menino, ele escondia dentro do guarda-roupa. Uma vez ele escondeu tão bem que eu não achava o que ele esperava. E assim, e aí eu virava o que ele quisesse. A gente era isso. Depois eu parei um tempo, retornei, e agora, assim, é processo terapêutico mesmo. Eu não dispenso terapia. Sempre com a mesma pessoa? Não, eu já troquei de profissional, agora estou com uma. E assim, a gente vai trocando figurinhas. Às vezes eu me ausento um tempo, aí eu volto. Você fala, não, sabe? Não. Aí quando eu vejo que as coisas estão aí, eu retorno, mas assim, a terapia me deixou sã para muitos desafios que eu tive aí durante a minha jornada e assim, né, a perda do meu pai. Então, assim, eu precisei mesmo. E eu falo, quando as pessoas sentam comigo para conversar, eu falo, olha, procura terapia. Sim. Porque às vezes a pessoa não tem, existia muito um preconceito com isso, né? Quando às vezes eu falava, há 10 anos, você faz terapia, tipo assim, como se fosse uma coisa pra gente que não é normal. Isso, né? Mas falei. Mas o que acontece? Não é. Gente, terapia salva. Terapia salva. A gente sã mesmo, ter discernimento da vida, porque a gente fica tão estressado, tão cansado, que a gente tá no automático, Sim. não sabe o que quer, o que não quer, o que gosta de fazer, o que não gosta, na hora que a gente perde um pouco. Duda, se você for imaginar que hoje eu tenho nós temos um desafio, que é a geração aí que chega no mercado de trabalho. Nós somos a geração da vida vertical, da escalada, de buscar. A geração de agora é a geração horizontal das experiências. Então, eu quando cheguei no supermercado, falava, faça isso, eu fazia. Sim. Hoje eu tenho que explicar por que tem que ser feito. Entendi. Entendeu? Então, assim, o grande desafio é o ambiente corporativo para receber esse pessoal é o seguinte: o ambiente corporativo, ele tem que ser organizado e não autoritário. E esse é o grande desafio, porque o ambiente corporativo geralmente vem de quê? De autoridade, nós estávamos acostumados a isso. Hoje eu estava ouvindo o relato de uma colega de trabalho que ela falava que no trabalho anterior dela, o gerente dela gritava com ela. E eu fiquei olhando e falei assim, nossa, ela é aos gritos. Então, assim, isso não existe mais. Então, a gente tem que... Não pode existir, né? E por trás de uma matrícula existe um CPF e uma pessoa, sabe? Então, assim, eu procuro ser o mais justo possível, mantendo um ambiente organizado, não autoritário. E por aí a gente vai. Humanizado, né? Isso, e as coisas também. Quando eu converso isso aí é terapêutico. Quando eu converso com um ser humano, eu sou apenas o outro ser humano.
É verdade. Entendeu? Não, quando alguém senta para conversar comigo, é Damiana. E é por isso que você chegou onde você chegou, sabe? Porque muitas pessoas não sabem dosar essa autoridade e não encontram o humanizado, né? Então, às vezes, o seu olhar atencioso com tudo, com os detalhes, com a organização, mas carinhoso também, solidário, fez toda a diferença, né? Fez aqueles funcionários antigos te marcarem na rua, não, isso aí foi muito gratificante. Os vendedores, os compradores. Todo mundo, foi uma coisa assim, eu falava assim, gente, eu acordava de manhã, a hora que eu pegava meu telefone, eu falava assim, nossa! Mas viu? Isso é um trabalho bem feito, quase, né? quase que eu troquei de profissão. Quase que eu vou eleger pra vereadora daqui a pouco. Acho que política não. Política não. Mas não dá uma sensação de popularidade. Não, por enquanto não. É sinal de trabalho bem feito mesmo. Ó, nós vamos ficando por aqui hoje. Te agradecer imensamente eu que agradeço por ter aceitado o convite. Fiquei muito feliz. Vamos marcar uma parte 2. E aí vai ter mais histórias, tá, gente? Por agora, hoje é só. Vou deixar o arroba da Damiana também pra vocês seguirem, porque ela vai mudar o Instagram dela. Gente, saiu daqui compromete. Gente, meu Instagram aí vai estar novo, vai estar todo moderno. Agora, o que vai mudar, se bobear até o nome lá. Já me xingaram, o nome tá grande. Falei assim, não, vou mudar. Isso. E aí vocês sigam muito a Damiana pra acompanhar aí essa jornada dela de excelência, de inspiração, principalmente nós mulheres, né? Eu agradeço muito a companhia de vocês. Pode Tudo voltou literalmente com tudo. Toda semana eu vou deixar um episódio novo aí. Curte, comenta, compartilha bastante e vai no canal do YouTube se inscrever pra dar uma força pra gente. Um beijo e até a próxima!